Você já teve a experiência de estar prestes a realizar algum sonho teu? Aquele momento em que você começa a desengavetar alguns projetos e parece que tudo vai acontecer, parece que tudo vai começar a ganhar vida e cor, e aí do nada você é parado, literalmente parado. Eu sou Alexandra Trintim e esse é mais um Café com Maná. Seja bem-vindo à segunda temporada do Café com Maná, e nessa série a gente tem trabalhado as etapas que o barro passa para se tornar um vaso nas mãos de Deus, ou seja, quais processos vencer para se viver o nosso propósito maior. E a gente finalmente chegou na etapa 4, que é aquela etapa em que a gente pensa que é, mas não é. É aquela etapa que é necessário um esvaziamento de nós mesmos. Sabe aquele período da nossa vida que a gente acha que está pronto para realizar grandes coisas, que nós estamos ali a mil, com todos os nossos projetos e sonhos aflorados, desengavetando tudo, parece que tudo está saindo do papel, que estamos altamente capacitados e preparados, e aí de repente a gente entra num período de isolamento, de esquecimento e de paralisação muito grande. É aquela hora que nos jogam literalmente um balde de água fria, é como se nos parassem, é como se diminuíssem a nossa velocidade naquele ritmo acelerado que a gente estava. E isso é muito conflitante, porque é uma fase do esvaziamento. Quando a gente olha para o processo do barro, nós entendemos que a fase da curtição é aquela fase posterior ao período que o barro é amassado. O barro, no período de ser amassado, ele é amassado pelas mãos, pelos pés do oleiro, ele sofre dores, né? Ele perde alguns conceitos, como nós vimos no episódio anterior. E então ele entra para uma outra fase, a fase da curtição, em que o oleiro pega aquele barro que já está amassado, que já tem uma liga, que já é maleável, flexível, e deixa ele num período de isolamento. É o momento que o oleiro larga esse barro num canto, literalmente, para que ele possa tirar todas as bolinhas de ar que houver ainda naquela massa. Sabe o que essa bolinha de ar pode fazer? Caso o oleiro não coloque o barro nessa etapa, ela pode fazer com que esse vaso futuro seja frágil e fique trincado. Além, é claro, de comprometer a estética do vaso. Então o oleiro deixa esse barro num cantinho e lá nesse cantinho, por um bom tempo, viu? Porque dependendo da quantidade de ar que houver naquele barro, é o tempo que aquele barro vai ficar parado. E o oleiro deixa ali o barro curtindo, esperando. Aí você pode dizer assim, então é aquele período da espera? Sim. E todo o período da espera, ela nos deixa muito ansioso, né? O período da espera nos torna pessoas aflitas muitas vezes, porque nós tivemos há pouco um momento de muito amasso, de muito quebrantamento, de muita cura de alma, e nós nos julgamos prontos, né? E aí a gente tem que esperar, assim como o barro na fase da curtição. Né? É aquela fase da nossa vida que Deus nos pega depois de um longo período de quebrantamento e nos coloca, parece que de lado. Ministerialmente falando, é aquela fase da nossa vida que parece que não temos oportunidades, não temos, vamos dizer assim, chance dentro da nossa igreja para mostrarmos os nossos talentos, né? Nós pensamos, não, já passei tanto para chegar aqui, eu estudei, eu me preparei e agora eu estou aqui de lado, o meu líder não me vê e me deixa de lado. Essa fase da curtição, em termos de igreja, é aquele período que nós olhamos para os nossos líderes e achamos que eles não têm ou não teriam a mesma graça que nós temos para estar na posição deles. Nós começamos e costumamos a criticar muito as nossas lideranças, nós costumamos a criticar os pregadores, é aquela fase crítica, né? Em que a gente olha defeito em tudo. Por quê? Porque sempre olhamos para nós e nos julgamos, de certa forma, superiores àqueles que estão exercendo o trabalho na igreja. É a fase que o barro acha que já é vaso, mas ele ainda é barro.
E ele não entende por que ele fica num canto sem oportunidades. Assim como o barro num período de curtição, Deus coloca o obreiro da casa dele na curtição também. No sentido pessoal da nossa vida, é quando nós olhamos para nós e nos julgamos aptos e preparados para viver o melhor de Deus, né? Ah, Deus, eu já estou pronto para me casar, para constituir uma família, já tenho maturidade. E aí, de repente, nada acontece. Parece que o tempo não chega para você, né? E a gente costuma olhar para o lado e pensar, não, mas o fulano, o ciclano casaram, eu creio que Deus que uniu os dois e os dois são imaturos, ou, não tinha a estrutura financeira que eu tenho, ou não tinha o preparo psicológico que eu tenho para um matrimônio. E a gente começa a se comparar e se julgar muito capacitado para aquela fase da vida chegar. Financeiramente, olha, eu fiz a minha faculdade, eu tenho meu diploma, mas parece que o meu chefe não enxerga o meu talento. Eu estou fazendo aqui hora extra e parece que ninguém me dá uma remuneração maior. É aquela fase que não há reconhecimento nenhum. É aquela fase que ninguém bate nas suas costas para dizer como você é bom nisso. Mas o mais interessante dessa fase, do meu ponto de vista, porque sendo uma fase do esvaziamento, é quando Deus ele nos mostra que não importa quem a gente é, ou a nossa formação, ou o nosso currículo, a nossa conta bancária, nem menos mesmo a nossa filiação. Porque quando chega a adversidade e a luta, essas titulações, elas não têm o poder da gente levantar para cima e dar um carteiraço e dizer, em nome do meu currículo, eu ordeno que essa luta vá embora, ou em nome da minha filiação, eu não aceito essa enfermidade. Não tem. De quem você é filho não vai fazer nenhuma diferença diante desse período. Não adianta dizer, meu pai é pastor, minha mãe é missionária, meu tio é não sei o quê. Não adianta, porque a tua filiação não tem autoridade nenhuma para trazer as bênçãos até você. O teu currículo, a tua identidade, a tua conta bancária não tem poder de repreender uma enfermidade. Então é aquele período do esvaziamento total que mesmo nós tendo tantas coisas, tantos recursos, tantas maturidades e preparo, eles não são suficientes para trazer a forma que tanto nós esperamos para a nossa vida. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu já passei. Teve fases da minha vida que eu me julguei muito preparada, seja para pregar, seja para cantar, seja para ter uma família, seja para ter uma empresa, eu me julgava preparada. Sendo que, na verdade, Deus, Ele sabia que eu ainda era barro que precisava passar por outros processos. É uma fase difícil, porque ela nos mostra algumas coisas que a gente não gosta de ver. É a fase que as bolhas de ar vão. É a fase do esvaziamento, em que você olha para sua filiação e não adianta. O fato de eu ser filha de pastor não mudou nada em muitas lutas na minha vida. Só que muitas vezes eu orava a Deus e dizia, meu pai te serve, meu pai faz a tua obra, minha mãe ganha almas para ti. E eu usava esses carteiraços com Deus. Resultado? Nenhum. Porque não são as nossas credenciais de barro que diz alguma coisa pro oleiro, que vai apressar o período da curtição. Eu queria muitas vezes que Deus apressasse as coisas para mim. Eu queria sair do Salmo 40 e direto para o Salmo 70. Em vez de dizer esperei com paciência no Senhor, eu queria dizer apressa-te, ó Deus, porque nós não gostamos de esperar, mas a curtição é necessária para que Deus consiga nos fazer avançar para a próxima etapa. Se você quer saber como fazer para superar a curtição, a resposta é simples. Não é boa de ouvir, mas ela é simples. Espere e ore. Porque a curtição é esperar. O barro no período da curtição é esperar. E nós precisamos esperar. E só conseguimos realmente esperar em Deus quando nós estamos em oração. Quando a gente olha para dentro de nós e diz, Senhor, o que tem aqui? Que bolha é que está aqui dentro que não me deixa ver
o que o Senhor está trabalhando na minha vida. Senhor, me mostra qual bolha de ar eu preciso tirar de mim para que eu sirva para entrar para outra etapa, a fase de ser moldada. Essa é a oração que você precisa fazer. Ore e peça para Deus mostrar quais bolhas de ar estão atrapalhando a sua vida. Quais bolhas de ar precisa sair para que o barro esteja pronto. Detalhe, quanto mais bolhas, mais tempo na curtição o barro fica. Que Deus possa te ajudar a esperar e que você tenha paciência de aguardar que até a última bolha de ar evapore e saia, para que você seja lá na frente um vaso forte e bonito nas mãos de Deus. Deus abençoe a tua vida. Até semana que vem.